Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. O meu convidado de hoje é Elton Hammer, produtor rural, associado do Instituto Soja Livre. Foi o primeiro presidente da ABRAS, Associação Brasileira dos Produtores de Semente, e é ex-presidente da Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso. Esteve recentemente na Alemanha participando de um encontro e vai falar conosco a respeito desse encontro e de outros assuntos a respeito da produção de soja convencional no Brasil. Elton Hammer, prazer muito grande ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Divino. Parabéns pelo programa e muito obrigado pelo convite. Muito contente. Elton, você é de Rondonópolis ou você mora em Rondonópolis? Eu moro em Rondonópolis. Eu sou gaúcho, mas eu moro em Rondonópolis há bastante tempo. Já morei em Alto Garças, moro no Mato Grosso desde 89. Depois eu saí um período, fiz mestrado, doutorado e voltei para essa terra gloriosa aqui, que é Mato Grosso, assim como é Goiás, né? E você é produtor de semente aí no Mato Grosso? Eu sou um pequeno produtor de sementes, né? Faço produção de grãos, faço produção de sementes e trabalho com sementes no Mato Grosso desde 1989. Uma pequena correçãozinha, a ABRAS, a Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja, né? É só soja. Ah, perfeito. Sementes de soja, né? É importante a gente colocar isso aqui, sementes de soja. Ô Elton, conta pra gente, o que é o Instituto Soja Livre e como é que ele funciona? O Instituto Soja Livre foi criado pela Embrapa. Eu participei das primeiras reuniões lá por 2009, 2010, quando foi criada a Embrapa Sinop. Teve algumas reuniões, aí depois a gente participa de outras coisas, acaba não se envolvendo mais, mas ele tem 13 anos já como participando da ProSoja. Na verdade, no primeiro momento, não era um instituto, né? Era um programa da ProSoja e sempre teve um trabalho muito significativo em relação aos produtores, alternativas de mercado e a Embrapa sempre deu um aporte muito grande. Então, a ProSoja e a Embrapa são, na verdade, os organizadores desse instituto. E a partir de 2017, criou pernas próprias, tem um instituto, né, de soja livre e que fica lá junto com o prédio da ProSoja em Cuiabá e que tem vários apoiadores. Não sei se cabe aqui citá-los, mas... Pode, fica à vontade, pode falar. Vou pegar até a lista aqui para não ser injusto e deixar ninguém fora, né? Porque a memória das mais fortes. Mas participo como apoiadores e colaboradores do Instituto, a Caramuru, a TMG, a ProSoja também, além de ser organizadora, a Aprosmate, a Ipaer, a Sementes Bati, a Incopa, a Campo Real, a Bom Futuro, a Uimeia, Ipameri, a Ipaer, e se eu não esqueci ninguém, tem a Sudrogestivo. Eu acho que não esqueci ninguém. Campo Real, acho que faltou. Acho que são essas aí, tá? Então, muito bem. E todos contribuem aí com valor e tal. E é um programa muito bonito. E a gente sabe que a gente vive fases cíclicas no mercado de commodities, né? Então, esse mesmo momento, nós estamos entrando numa crise, né? Porque o que acontece? Os custos foram formados num preço de 150, 160, né? E nós hoje, em algumas praças do mercado aqui da região central do Brasil, nós falamos em R$100 e não sabemos o que nós vamos passar o ano que vem.
né? Então é uma alternativa muito boa, eu acho que é um trabalho bonito. Tem um mercado na Europa que não é tão grande, tem outros mercados, mas ele teria que ter a possibilidade de entrar, e esse mercado realmente permite um prêmio, sempre permitiu. E provavelmente nós vamos avançar nessa discussão, eu vou deixar você fazer os questionamentos, mas é um trabalho que é um nicho, mas é um nicho muito importante, porque representa mais ou menos 5% da área de produção de soja, mas em algumas regiões participou nos últimos anos como uma participação muito importante no ganho de renda do agricultor. Quais os estados que são os maiores produtores de soja convencional no Brasil? Olha, em primeiro lugar é o Mato Grosso, que tem quase 50%, 49%. Aí tem Goiás, tem Mato Grosso do Sul, tem o Tocantins, né, que são mais ou menos os principais aí, né, produtores. Aí tem o Paraná, esqueci o Paraná, incluí nessa lista dos 5, né, maiores produtores. E esses 5 produtores representam mais de 90% da produção de soja convencional no Brasil. Qual é o tamanho da área com soja convencional cultivada no Brasil? Arredondando 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares. Eu imagino que produzir soja convencional não deve ser algo muito fácil, não, porque tem que segregar esse produto, né? Tem todo um trabalho diferenciado. Eu gostaria que você falasse um pouco de como é produzir soja convencional. Tem 2 coisas, Divino. Primeiro, que é a questão dos controles de ervas, né? Você, por exemplo, não pode usar glifosato depois que a soja está plantada. Ela não é transgênica, não tem resistência a glifosato. Então, tu já tem um manejo de ervas que é mais complicado e que precisa ser feito no tempo certo, né? E outra questão é a segregação. Para tu ter uma ideia, por exemplo, eu sou mantenedor de uma soja convencional, Monsoy 8866, que é da Monsoy, mas eu sou mantenedor, porque não via se fazendo genética. Eu faço genética todos os anos para não ter problema com pureza, né? Porque você não pode vender uma semente para um produtor e depois ele não conseguir entregar ela como convencional. Isso é uma exigência, uma responsabilidade. Então não é só a qualidade, que nós falamos antes de entrar no programa aqui, mas também a questão do cuidado. E o agricultor também, é na limpeza da máquina. Se ele tiver armazém, então ele tem que ter armazém próprio, tem que ter silo próprio, tudo tem que ser feito de maneira separada. Não é uma coisa fácil para você fazer. Então isso tem um custo, tá? Então, para ter um custo, isso tem que ter um prêmio, senão não compensa, né? Essa é a realidade. Eu acho que nós vamos avançar nessa discussão sobre isso em seguida. Antes da gente entrar exatamente nessa questão do prêmio, eu gostaria de entender o seguinte: nós temos hoje um problema seríssimo de armazenagem no Brasil. Quer dizer, já para a soja transgênica tem problema. Para a soja convencional, esse problema ele acaba sendo agravado ou não? Na verdade, tem algumas empresas que já colocam algumas plantas só para soja convencional. Então, elas recebem já essa soja. A grande maioria da soja convencional, ela não se dá em armazenamento em fazenda, né? Ela já é específico e a empresa que compra, ela já tem um armazém lá que é só para convencional. Por exemplo, citar exemplos aqui, é Caramuru, né, Magem, né, tem e outras, né, tem a sua estrutura. Então, como esse mercado tem um limite e não tende a crescer muito, tende a se manter nisso, porque aí também não vamos ter problemas maiores de armazenagem, né? Eu acredito. Acho que outros problemas vão ser maiores para a continuidade, são maiores para a continuidade da soja convencional do que em si a armazenagem. Elton, essa soja convencional, o custo de produção dela acaba sendo mais alto? Ele é um pouquinho mais alto. Então, todos depende um pouco do ano, mas vamos dizer assim, os produtos que tu tem que usar mais, às vezes tu tem que fazer o herbicida sequencial, você não pode fazer o herbicida total em cima dessa soja. Então, o custo é um pouco maior pela segregação, pelo cuidado. Então, ela tem um pouco de custo maior.
Você falou dos prêmios. Esses prêmios hoje, eles justificam o produtor optar por plantar essa soja convencional? Olha, veja bem, Divino Ronaldo, nos últimos anos o prêmio foi bastante atraente, né? A gente trabalhava aí com prêmio de $5, às vezes no final, nos últimos 2 anos, no final, não esse, né? As duas safras anteriores, eu vendi no final um preço, sei lá, $7 a mais, né? Mas o que sobrou, eu sempre com $5 de prêmio, eu sempre comercializava, né? O que acontece hoje? Em função também da crise da Europa, uma série de circunstâncias fizeram com que no final nós não tivéssemos prêmio, né? A partir de fevereiro começou a desaparecer o prêmio da soja convencional. Então essa iniciativa da soja livre, e também com o apoio do nosso presidente, que é o César Borges, e da própria empresa dele, da Carburu, que tem 20% do seu portfólio em soja convencional, talvez seja o maior portfólio considerando todas as nossas empresas, e foi muito importante, porque os europeus têm que entender também que nós precisamos um prêmio sempre, porque se nós tivermos uma interrupção, nós vamos ter nós não vamos conseguir atender no ano seguinte, porque se o produtor não plantar, eu não vou fazer semente, né? O meu amigo Luiz da Sementes Coati, que produz só semente convencional, e produz talvez 1/3 da semente, acho que ele me falou 1/3 da semente convencional do Brasil, ele não vai fazer isso, né? Se não tiver mercado, né? Então, na verdade, é assim, e isso foi por isso que o encontro lá, o congresso, né, o primeiro o congresso de soja convencional, que podemos chamar assim, que aconteceu, foi muito importante, porque eu acho que eles entenderam o mercado, e a mensagem que saiu, que nós precisamos de contratos longos, né? E isso foi muito bem colocado também pelos palestrantes brasileiros que se posicionaram nesse sentido de que ou nós tenhamos contratos longos e duradouros, ou então a soja convencional não vai ter a sustentabilidade, porque isso é uma questão de mercado, né? O produtor de grão, ele vai plantar soja convencional se ele tiver uma vantagem na soja convencional, senão não vai plantar, que nem tu falasse. Nós temos algumas dificuldades para produzir, alguns cuidados, né? São grandes os cuidados, não podemos entregar um produto com mistura, não vai ser recebido. Então, para fazer isso, né, e às vezes até deslocar uma cultivar, bom, enfim, teria tantos aspectos a considerar. Nós precisamos ter uma certeza que tem um prêmio. E nós estamos num momento crucial. Inclusive, eu falei isso lá no Congresso. Se nós não tiver dentro de 30 dias aí uma sinalização firme de prêmio, vai diminuir muito. Eu tenho colegas nossos aqui na Prosmatos da soja que produzem semente convencional, alguns já descartaram alguma coisa, enfim. Mas ainda é tempo. E eu saí muito otimista lá com a reunião. Nós saímos, todos nós brasileiros que fomos para lá, saímos muito otimistas, porque realmente sinalizaram em contratos mais longos, e inclusive que o próximo congresso seja no Brasil. E provavelmente vai ser bom para eles ver os nossos sistemas de produção, ver a nossa conservação que a gente faz na natureza aqui no Brasil, né, Divino? O Brasil realmente faz um trabalho fantástico, pouco reconhecido lá fora. Logicamente, temos problemas? Temos, né? Todo mundo tem seus problemas, mas os problemas eles são muito poucos, comparado a tudo de bom que o agronegócio traz. Agora, uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte: somente o complexo soja, ele conta com cerca de 60,3% de participação nas exportações brasileiras do agronegócio, que são muitas, né? A China compra o equivalente a 70% do volume exportado da oleaginosa. A Europa compra cerca de 5,43%. A Europa não é um cliente que compra pouco demais para fazer tanta exigência como eles fazem, não? Na verdade, sim, né? Só que, ao mesmo tempo, é um nicho, né, Divino? É um nicho. E o nicho é importante. Quando o nicho representa 5%, ele é importante.
né? Ele ajuda. Nós falamos no início que nós estamos entrando num processo de crise na agricultura. Não adianta nós tapar o sol com a peneira, né? Nós tivemos a queda do preço aí de R$50 na média, né? E talvez tenha mais ainda com um ano de El Niño, onde que a safra no sul, a gente torce que seja boa, na Argentina vai ser boa, mas a produção é muito grande mundial. Então esses nichos a gente tem que explorar. Eu até acho que eles são bem exigentes, mas eles, para ser exigentes, eles têm que fazer uma coisa. Eles têm que garantir um prêmio permanente e pagar por isso, né? Se eu quero um produto diferenciado, eu tenho que pagar por isso, né? E a gente sabe que eles precisam desse produto. Inclusive, nós colocamos para eles lá. Tu vai no mercado na Europa, eu tenho alguma frequência no para a Alemanha que eu me viro no idioma lá, né? Cara, tu vai no que tem de produto, tem prateleiras que tem mais OGM free do que não, né? Então a demanda é grande, existe. Imagina se chegar o atacadista lá, o supermercado, uma hora dessa não puder oferecer. E qual é o outro que oferece? Inclusive esteve lá no Congresso, a Ucrânia oferece também, né, produto não OGM para eles, no caso de soja. Porque soja se planta muito pouco na Europa, consumidora, digamos assim, aquela região da Alemanha, Holanda, França, Áustria, enfim, né, onde que realmente essa questão da soja, do não OGM é muito presente no desejo do consumidor. Então, e a Ucrânia a gente sabe, está em guerra, enfim, né, não é um processo fácil. Mas, enfim, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho 5%, mais uns 5% importantes, mas tem que pagar por isso. Só para que o nosso ouvinte, nosso espectador entenda a respeito desse encontro que você está dizendo, aconteceu recentemente o primeiro encontro internacional de organismos não modificados geneticamente ou não transgênicos em Frankfurt, na Alemanha. E vocês do Instituto Soja Livre estiveram presentes, né, para mostrar a relevância do agronegócio brasileiro, a importância da sustentabilidade que nós praticamos e também a importância desse produto que é produzido aqui no Brasil. Você falou do Brasil e falou da Ucrânia. Tem algum outro país que seja representativo na produção de soja convencional, além do Brasil e da Ucrânia, que está com todo esse problema de guerra lá? Tem, assim, na própria China se produz muita soja convencional, né? Mas a China é um grande importador, né? Então ela produz para ela mesma, né? Ela não chega a ter uma participação grande na exportação, né? Ela não, o déficit de produção de soja dela é grande, eles usam muito no consumo humano, então eles ainda têm bastante soja convencional lá, né? Mas, assim, em termos de mercado, e um mercado que possa responder rápido e que possa responder de forma segura, os europeus, eles precisam de nós. Esse 1 milhão de hectares aí é muito importante para eles, e eles entenderam essa mensagem, porque se não pagarem um prêmio, eles não vão ter. Daí o trabalho da Soja Livre, da equipe, eu sou um mero participante, eu sou representante da Prosmata, a Prosmata é apoiador, né? Mas o trabalho que os colaboradores, que a diretoria, que o grupo todo faz, é um trabalho muito sério e que é respeitado pelos europeus. Tanto que alguns questionamentos lá sobre desmatamento e tal, que sempre tem, porque se reunir com o europeu, tu já sabe, né, Divino? Ele já, a primeira coisa que vão falar de desmatamento, né? Só faltou um macrão lá, né? Eu queria até entender essa questão, porque fala-se muito disso, né? O europeu questionar muito o desmatamento no Brasil. Vocês, quando eu falo vocês, não apenas do Instituto Soja Livre, mas a ProSojas e tal, já tentaram pegar essas pessoas que têm voz na Europa e trazer para cá, para mostrar para eles a sustentabilidade do nosso agronegócio? Quando vocês propõem isso para eles, por exemplo, o que eles falam? Olha, foi proposto no encontro, no Congresso, né? E eles... A princípio está praticamente certo que o próximo congresso vai ser aqui, e se sugeriu ainda que fosse na época da colheita, né, para eles verem onde é que está sendo acolhida a soja e tal.
Né? Eu acho assim, eu sou da seguinte opinião, acho que foge um pouquinho do nosso tema, mas o importante é a gente fazer os outros falarem pela gente. Né? Eu falar por mim mesmo fica um pouco mais difícil. E, então eu vejo assim, nós, em determinado momento isso já aconteceu, eu imagino, eu vejo hoje que também está tendo um movimento de novo nisso. Porque nós temos realmente, nós não somos devastadores, nós temos só basta pegar os números, não cabe citar aqui, mas nós somos o país que mais conserva no mundo praticamente, um dos mais conserva, dos grandes países produtores de commodities, nós somos os que mais conservam, né? Desmatamento ilegal é uma coisa muito pequena. O que a grande imprensa realmente fala? Fala em campos de futebol, nisso, para dar grandeza a quem está nos centros urbanos. E às vezes, nas pequenas cidades, a gente não consegue, nem nas nossas escolas, onde é que vão as nossas crianças, a gente não consegue debater. Uma vez, não sei se tem esse espaço, uma vez estava o cara do Greenpeace para dar uma palestra na escola da minha filha aqui em Rondonópolis. Eu falei para minha filha, fala para a professora que eu debato com ele numa boa. E eles quiseram ou não? Então, não, fugiu da conversa, porque nós temos dados. O que é isso? O nosso território aqui ocupa um pouco mais de 15% com agricultura intensiva, né? Nós temos um pouco mais de pecuária, e o resto é território que não está sendo ocupado. Não dá. Mas assim, é óbvio que a gente tem que chegar com esse papo, digamos assim, de uma forma profissional. E eu sempre falava assim, isso na época que eu era presidente da Cosmate, que o Blário era governador, dizer, tem que pôr artista a falar no nosso nome e não contra o nosso nome, né? Então tudo isso é uma questão de articulação, e eu acho que também estamos caminhando. Eu fui num circuito da ProSoja essa semana aí, eu percebi que esse é o caminho, e é por aí, né? Porque na verdade é propaganda, alma de negócios, e há no exterior, com certeza, começar pela Organização dos Produtores Americanos, que só tem uma safra, porque nós temos duas, né? Eles têm realmente um interesse em nos frear, essa que é a verdade, né? E outros também, óbvio. Eu vi um artigo do Nizanguanais recentemente em que ele falava exatamente sobre isso, da importância do agronegócio começar a financiar a propaganda. Então, ele até colocou o seguinte, um produtor compra uma fazenda de 100 milhões de reais, mas será que ele não poderia doar 1 milhão, por exemplo, para uma entidade, outro doaria 100 mil, outro 200 mil, outro 50 mil, outro 10 mil, e juntar um valor considerável para começar a fazer uma propaganda lá fora, para começar a mostrar para o mundo, para os europeus, para o norte-americano, para o chinês, para os asiáticos, enfim, mostrar a pujança, a relevância desse nosso Brasil. Lógico, muitos deles são nossos concorrentes e não vão querer assimilar essa mensagem, mas vai ter muita gente que vai entender isso. Ele até citou um exemplo do Super Bowl nos Estados Unidos. Ele falou, olha, coloca uma propaganda lá, custa 20 milhões de dólares, uma inserção. Mas isso vai atingir milhões e milhões de americanos que podem começar a mudar, né, o conceito, o pensamento a respeito do Brasil. O que você acha disso? Não, eu concordo perfeitamente. Isso aí, uma vez eu me lembro, nós estávamos lá no Palácio Paiaguás e eu falei para o governador Blário, eu disse, eu acho que nós tínhamos que... Naquela época, eu ia muito a Porto Alegre, tinha um painelzão de uma empresa lá, que não vou citar o nome aqui. Quando tu descia do aeroporto, não tinha como ver aquele painel, era a coisa mais linda. Eu disse, tem que pôr um painel lá, tem que pôr um painel em Paris, em Amsterdã, em Berlim, em Nova York, enfim. Porque a verdade é assim, a grande maioria é população urbana, ela compra o que é vendido. Quando nós vemos um artista nosso, no caso, por exemplo, como Gisele Bündchen, de repente, fazendo um comentário em relação à água, que não é correto, não é a leitura errada, ela foi informada errada, ela não vai fazer isso por mal. Quando você vê um comentário desse, você pode mudar esse comentário trazendo essas pessoas para nós. Então, eu acho que é bem o que tu falaste, e colocar em lugares estratégicos, porque, na verdade, quem vai ser mobilizado por isso vai ser a comunidade urbana, né?
E também eu acho que nós estamos avançando em algumas coisas nessa questão de crédito de carbono, outras coisas. Eu tenho isso eu estou divagando um pouco aqui, porque eu Não, tranquilo. Eu tenho um amigo meu em Berlim, que eu fiz amizade com esses negócios de Berlim, não, em Munique, e ele faz só bio, né? Ele só faz bio. Para você ter uma ideia, ele tem uns 3 hectares lá, que ele fatura 60 mil euros por ano para não plantar nada, só para deixar uns capim lá nascer. A parte tem umas flores, derroça um pedaço. Eu brinquei com ele, digo, vamos montar um negócio no Brasil, aqui nós temos um mato, temos tanta coisa. Daí tá, virou brincadeira, mas assim, o cara ganha uma fortuna por não fazer nada. E quem contribui são as pessoas que não conseguem conservar, que estão nas cidades e tal, que querem conservar. Então, essa mentalidade que está na Europa, sabe? Né? Às vezes é uma coisa até um pouco, como é que eu vou dizer, exagerada, né? Essa ideia de conservação, mas tá bom, tá ótimo. Eu acho assim, nós temos que conviver no meio que nós estamos, mas nós conservamos muito e somos taxados como desmatadores, não é verdade, né? Então, se não é verdade, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer justamente o que você falou, por um painel lá que custa 20 milhões, porque nós temos que mostrar quem nós somos, né? Nós, por imagens, e contratar pessoas importantes no mundo que vão nos defender. Meu amigo, eu espero que vocês voltem a receber os prêmios, espero que esse próximo evento aconteça no Brasil, nós vamos voltar a conversar a respeito desse assunto, assim que definir, olha, o evento é no Brasil, eu quero ser um dos primeiros a saber, nós vamos conversar a respeito disso, e quem sabe eu possa até participar desse encontro e te entrevistar presencialmente lá. Te agradeço imensamente, viu? Vai ser um prazer enorme, né? Inclusive, gostei muito da sua entrevista, você realmente é muito pontual, né? Muito gostoso de conversar. Né? E se eu conversei demais, me desculpa aí também, né? Não falou demais, não. Te agradeço, muito obrigado. Um abraço, Elton. Muito obrigado, tudo de bom. Forte abraço. Eu conversei hoje com Elton Hammer, que é produtor rural associado no Instituto Soja Livre, ex-presidente da Abras, Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja, e da Aprosmate, da Associação dos Produtores de Semente de Soja do Mato Grosso. E o tema da nossa entrevista foi produção de soja convencional no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.